Olá, amigos e irmãos do canal Vivendo a Luz do Evangelho. Eu sou Neia Ramos, sejam muito bem-vindos ao canal. E hoje nós vamos fazer um estudo sobre um grupo de missionários que saem para pregar o Evangelho e eles voltam contando para Jesus como foi essa viagem, quais foram os desafios dessa viagem que eles enfrentaram. E Jesus traz um ensinamento muito bonito sobre essa viagem, sobre o que aconteceu nessa viagem. Jesus passa um ensinamento muito bonito e Jesus passa um ensinamento muito importante que cabe a nós nos dias de hoje. A palavra é viva, ela é fonte de água viva. Então quem bebe dessa fonte não terá mais sede. É o que Jesus diz à mulher samaritana. Então que nós possamos beber dessa fonte de água inesgotável que é Jesus. Vamos ao estudo? Evangelho de São Lucas, capítulo 10, do versículo 17 ao 20. Volta dos 72. Voltaram alegres os 72, dizendo: Senhor, até demônios se submetem em teu nome. Jesus disse-lhes: Vi Satanás cair do céu como um raio, e eis que vos dei poder para pisar serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo. Contudo, não vos alegreis, porque o Espírito vós estão sujeitos. Mas alegrai-vos, porque os vossos nomes estejam escritos no céu. Palavra da salvação. Primeiramente, irmãos, nós temos que entender que nessa viagem 72 discípulos vão a serviço de Jesus pregar o Evangelho. O Evangelho, ele é um efeito dominó. Ele começa com 12 apóstolos e, inspirados por esses 12, outros discípulos começam a seguir Jesus. E esses outros discípulos começam a propagar o Evangelho por toda a terra. Então, por isso que Jesus fala: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Então, é isso que ele passa: pregar uma mensagem de amor, pregar uma mensagem de salvação, pregar uma mensagem que vai conduzir meu povo ao meu Pai. Primeiramente, esses 72 chega para ele e muito contentes com o que haviam feito durante essa viagem, com o que haviam pregado e os demônios que haviam expulsados, eles chegam contando para Jesus: olha, em teu nome submeteram os demônios. Mas Jesus fala que não era para eles se alegrarem por esse motivo, porque eles também estavam sujeitos aos espíritos imundos. Assim como nós, irmãos, nós estamos também sujeitos ao espírito imundo. Jesus, ele foi tentado 40 dias no deserto, 40 dias e 40 noites. Mas Jesus se manteve firme e Jesus apenas rebateu Satanás com a própria Escritura. Então Jesus ali demonstra uma atitude de humildade para com Satanás, de só combater ele com as Escrituras. E o que Satanás perdeu foi pelo orgulho. E Jesus reconstrói pela humildade. E Jesus ensina essa humildade àqueles discípulos. Humildade essa que nós também temos que ter. Porque Jesus, assim como deu a esses 72 discípulos, aqueles que acreditam nele, que propagam o Evangelho, que vivem a sua palavra, também tem esse poder. Pisar serpentes e escorpiões e nada acontecer. Mas, no entanto, nós temos que fazer isso com humildade. Nós temos que fazer isso reverenciando ao Senhor Jesus. E ele fala também que ele viu Satanás cair do céu. Então antecede a natureza humana de Jesus. Aqui ele já está aplicando que ele é um ser celestial, que ele veio do céu, que o reino dele não é aqui na terra.
Embora ele tenha domínio sobre a terra, ele tenha o direito sobre a terra, quando Deus entrega a terra ao homem, por ética, Deus não toma essa terra de domínio do homem. Mas com a desobediência, o homem assina um contrato. E ele assina um contrato com Satanás. A partir do momento que ele desobedece a Deus, ele dá a Satanás o direito sobre o que Deus deu de direito a ele. Então, hoje nós vivemos, muito do que nós vivemos hoje é pela nossa herança genética da desobediência. Nós, pelo nosso DNA, nós somos desobedientes exatamente porque os primeiros pais, digamos, que são Adão e Eva, os primeiros pais da humanidade, foram desobedientes. Então, nós herdamos no nosso DNA essa desobediência. Mas, no entanto, Deus é misericordioso e Deus cria um plano de redenção para a humanidade e envia o seu Filho. E Jesus, ele é a perfeita humildade. O que o homem perdeu, porque assim, o homem não foi só a questão de Satanás enganar a mulher, mas foi a questão do homem querer ser como Deus, querer ser igual a Deus. Então o homem, ele quis usurpar o lugar de Deus, assim como Satanás quis usurpar o lugar de Deus e teve grande guerra no céu. O homem também quis, o homem também desejou o lugar de Deus. Então, a partir do momento que o homem erra, Deus tem que criar um plano de redenção para a humanidade. Então, Jesus, ele foi tentado como homem. Ele teve uma natureza diferente. Ele não ele não nasceu do pecado assim como nós. Ele nasceu de uma forma diferente porque ele foi obra do Espírito Santo. Ele vem de uma forma diferente ao mundo. Não foi igual à nossa concepção, mas ele foi tentado como homem. As escrituras dizem que ele foi tentado como homem. Ele foi tentado como homem para dar exemplo que é possível a gente se manter firme nas tentações. E Satanás, a gente pode ver que ele é conhecedor das escrituras. Porque quando ele fala com Jesus, ele cita as escrituras. E para rebater, Jesus rebate com as escrituras. Então Jesus, ele está dizendo para nós, olha, te dou capacidade para pisar serpentes e escorpiões, mas façam isso com humildade e sabendo que vocês estão sujeitos aos espíritos imundos. Vocês estão sujeitos a esses mesmos tipos de espíritos. E muitas vezes nós vemos em alguns templos religiosos pessoas pedindo para que Satanás se manifeste em algumas pessoas e depois dizendo expulsar. E ainda se mantém diálogo. Quer saber o que faz, por que está fazendo ali, o que está fazendo na vida da pessoa, o porquê que está ali. Então são práticas que são abomináveis aos olhos de Deus, mas mesmo assim são praticadas. São praticadas por pessoas que se acham melhores, pessoas que se acham com poder. Então assim, Jesus pede que nós tenhamos uma atitude humilde perante a isso, que nós temos que nos sentir felizes pelo nosso nome está escrito no céu. Então, qualquer serviço que nós façamos aqui na terra, de expulsar demônios, pisar a cabeça de serpente, não é para a gente se alegrar por isso. A gente tem que se alegrar pelo nosso nome está escrito nos céus. É essa mensagem que deixo a vocês hoje.
Eu peço a gentileza que vocês curtam, comente, compartilhe, deixe o seu like e ative o sininho das notificações para que mais vídeos possam ser promovidos e chegar até vocês. Deus abençoe a todos.